Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Sempre é bom retornar a esta igreja e ter o privilégio e a oportunidade de adorar ao Senhor junto com vocês. Que Deus continue sendo o vosso guia, o vosso protetor, que a adoração seja realmente a Ele por todos os séculos dos séculos dos séculos. Quero convidá-los para uma leitura bíblica lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Estamos na chamada de Abraão, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Vamos ler um também apenas como uma introdução. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto bíblico: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Mais uma vez essa última parte. Sê tu uma bênção. Vamos repetir juntos? Sê tu uma bênção. Pensando nesse texto bíblico, que é uma ordem, né? É uma ordem da parte de Deus para Abraão. Quero meditar com os irmãos sobre o tema pessoas abençoadoras. Pessoas abençoadoras. Quando Deus convida Abraão para sair das terras dos pais dele, o Senhor falou muitas coisas a Abraão, prometeu muitas coisas a Abraão, engrandecer o nome do Abraão, fazer com que sua descendência fosse como a areia do mar, da praia. O Senhor iria abençoá-lo, e em contrapartida, Deus está pedindo de Abraão apenas uma coisa: sê tu uma bênção. Era a única coisa que Deus estava requerendo de Abraão. Deus prometeu tantas coisas a Abraão, e a única coisa que ele pede de Abraão é que Abraão fosse uma bênção. É interessante pensar que se Deus merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, não seria também justo Deus dizer: olha, por onde você passar, você cante louvores. Por onde você passar, você deve pregar a palavra. Por onde você passar, você deve invocar o meu nome para que todos possam me conhecer. Mas não, Deus não tem essa preocupação. A preocupação do Criador para com seu servo é que o servo dele, que acreditava na existência dele e que se submetia ao chamado para uma missão que Deus ainda iria mostrar, que este servo fosse uma bênção por onde passasse. Nós temos que pensar também que o cânon do Velho Testamento, quer dizer, o Velho Testamento, ele não existia. Ele não existia. Ele só veio existir anos mais tarde com Moisés. Até então, é uma revelação muito empírica da parte de Deus para com Abraão. Nós chamamos isso de teofanias, aparições de Deus. Então Deus tinha aparições para os seus servos, para conversar com eles. Eles não tinham uma Bíblia numa linguagem de hoje. Não há um cânon, não há um pergaminho
santificado para a instrução do povo de Deus. A única coisa que alguns servos têm da parte de Deus são as aparições de Deus, que eram feitas de tempo em tempo. Não era coisa dominical e nem mensal. Algumas aparições, elas aconteceram 20 anos depois da última, 30 anos depois da última, de forma que a compreensão dos propósitos de Deus, dos desejos de Deus na vida desses homens, eram muito ofuscadas, eram muito neblinadas. Eles não tinham conhecimento total do que seria Deus. Tanto é que esses homens erram no beabá da vida com Deus, não é isso mesmo? Eles erram no beabá da vida com Deus. Hoje pela manhã nós vimos algumas quedas do rei Davi, não é isso mesmo? Moisés também cometeu alguns erros infantis, e Abraão também cometeu erros infantis, e a resposta a isso é o fato que ele não tem uma cartilha, ele não tem um manual a seguir. Então Deus não está exigindo do seu servo algo que ele não possa corresponder. Então Deus é muito claro na sua questão. Ele diz assim: olha, Abraão, eu vou chamar você, você deve caminhar em direção à cidade que eu vou te mostrar, de tempo em tempo eu vou sinalizar para você, mas por onde você passar, Abraão, você seja uma bênção. O que vocês acham? Está implícito aí só a questão espiritual? O que vocês acham? Diante de um distanciamento tão grande da revelação bíblica, e principalmente do Novo Testamento, né? Só milhares de anos depois é que o Novo Testamento vai ser confeccionado. Esses homens do passado não tinham uma cartilha na mão. Então, o que Deus estava falando para ele, a meu ver, você seja, Abraão, por onde você passar, o facilitador. Que você seja o homem da concórdia. Olha, Abraão, a cidade que receber você, ela possa ser beneficiada com a sua chegada. No lugar aonde você levantar tendas, as pessoas que estão à volta, Abraão, elas vão ser beneficiadas com a comida que você vai compartilhar com elas. Abraão, o teu gado deve servir a quem não tem comida, Abraão. Olha, Abraão, aonde você for negociar, que você ganhe, claro, que você precisa ganhar, mas que o próximo também ganhe. Que você não pratique uma negociação aonde somente você é favorecido, mas que você seja uma bênção. Você seja o caminho plano na vida daquele que tem a vida torta. Abraão, eu quero que você seja luz na vida daquele que vive em trevas. Quando você se aproximar de uma pessoa que está triste, abatida, que você leve alegria para essa pessoa, que você leve esperança para essa pessoa. Queridos, o que Deus está exigindo de Abraão, nada mais, nada menos, que ele fosse uma pessoa em que todos gostariam de ter. Ele está dizendo o seguinte: Abraão, eu quero que por onde você passar, o empresário fique doido para tê-lo como funcionário. Abraão, a escola onde você vai estudar, que o professor vibre quando você adentrar a sala de aula, porque você deve ser o tipo de aluno que o professor sonha. Olha, Abraão, quando você chegar lá na vila, lá no bairro que você vai se instalar, que a comunidade toda faça uma festa, porque ele sabe que você é o tipo de vizinho que eles buscavam e esperavam acontecer. Olha, Abraão, quando você chegar na igreja Batista Independente lá em Sorocaba, e você for se tornar membro, que a igreja fique em pé e aplauda o Senhor, porque elas vão agradecer ao Senhor, porque você é o tipo de membro que eles procuram
para a comunidade batista independente em Sorocaba. Queridos, a vida de Abraão, a forma com que Deus está falando com Abraão, é algo que nós não estamos vendo nos dias de hoje. Durante a minha caminhada cristã, o que eu tenho encontrado de crente que não é uma bênção. Ele carrega uma Bíblia, ele frequenta uma comunidade evangélica, mas ele não é bênção. Olha que interessante, ele fica cantando os nossos hinos, ele fica citando textos bíblicos no ambiente onde ele convive, mas ele não é uma bênção no ambiente onde ele está. As pessoas que estão ao lado dele ficam dando passe, rezando, expulsando e alguns até orando para ele puxar fora o carro daquele local. Aqui não tem esse tipo de crente, graças a Deus. Só lá, para outras bandas. Mas nós estamos convivendo nesses últimos dias com um crente que não tem sensibilidade para com o próximo. Crente que levanta a voz para com o próximo. Que trata o próximo com rusticidade. Que xinga o próximo. Que menospreza o próximo. Encontramos crente até que pratica violência com o próximo. Quantos crentes estão deixando igrejas porque não conseguem mais conviver com o povo de Deus? Eles sofrem mais na igreja do que quando estavam no mundo. Olha que absurdo que eu estou dizendo nessa noite. Há pessoas abandonando a fé porque o agravo feito a eles no meio da comunidade cristã é tão grande que eles chegaram à conclusão que Deus não está no nosso meio. Que o Beltrano que está pregando a palavra é um homem que não sabe aconselhar. Ele xinga aconselhando. Ele enxerga o cantor que está em nosso meio, ele canta muito bem, mas é um homem que não tem compreensão, não é equilibrado, não tem equilíbrio no que fala, nem no que faz. Então a comunidade cristã, ela vai se amassando, ela vai se debatendo, ela vai brigando uns com os outros. E nós vamos gerando um tipo de crente, a meu ver, que não agrada ao Senhor. Amém, igreja? Existe isso aqui? Existe crente que não é bênção? Existe ou não existe? Ele dá trabalho para o patrão, ele dá trabalho para o professor, ele dá trabalho para o pastor da igreja, ele dá trabalho para os membros da igreja, suas atitudes são carnais, e a gente fica pensando, meu Deus, aonde nós erramos? Nós ensinamos um comportamento para com Deus e esquecemos ter um comportamento junto ao próximo. Quando Deus disse a Abraão, você precisa ser uma bênção, Abraão, por onde você passar, Ele está dizendo o seguinte, olha, os atos fraternais que você dispensar em direção ao próximo, vão me glorificar, Abraão. Quando você negociar certinho, Abraão, e devolver corretamente o troco, Abraão, essas pessoas vão me glorificar, porque lá no mundo não é assim, Abraão. Olha, Abraão, quando alguém te ofender e você respirar e contar até 10 para dar uma resposta equilibrada, uma resposta certeira, essas pessoas vão ver a minha presença na tua vida, Abraão. Então, Abraão, eu não estou preocupado que você fique horas e horas no monte orando para mim. Eu não estou preocupado, Abraão, que você tire semanas e semanas de jejum e oração, Abraão, porque isso é o teu exercício espiritual, é a tua fé que está sendo fortalecida. Mas para que o mundo possa me conhecer, Abraão, você precisa ser uma bênção. A pergunta que faço agora é: você é uma bênção?
Eu não estou dizendo você é evangélico. Eu não estou dizendo você é um cristão. Eu estou dizendo você é uma bênção. Feche teus olhos. Deixa Deus falar com você. Pense um pouco nos teus atos, as tuas últimas respostas. Pense um pouco nas últimas intenções, a forma com que você respondeu ao seu patrão, ao seu amigo, ao seu vizinho, foi bênção? O jeito com que você trabalhou na empresa, o jeito que você estudou em equipe, foi uma bênção? A forma com que você está se comportando no lugar onde você mora, aqui na convivência da igreja, é uma bênção? Senhor, o Senhor nunca exige de nós nada que não tenhamos condições de oferecer, Pai. O Senhor não pede de nós nada que está fora do nosso alcance, Senhor. Mas o Senhor sempre requer de nós atitudes simples, Senhor. Atitudes simples, Senhor. O Teu nome, Pai, é mais glorificado em atitudes simples do que quando nós estamos em celebração. O Teu nome é muito mais reverenciado quando nós nos comportamos de forma equilibrada do que quando estamos com as mãos levantadas glorificando o Teu nome, Senhor. Olha, Senhor, Tu és mais reconhecido lá no mundo quando as pessoas enxergam nós, homens simples, mulheres simples, mas com equilíbrio emocional muito grande, com um comportamento equilibrado, Senhor. E assim o mundo conhece que há um Deus sobre essa terra. Ó, Pai, permita que todos nós sejamos então pessoas abençoadoras. Use os meus irmãos no lugar aonde eles compartilham o trabalho, aonde eles fixam residência. Guarda-os para que os gestos, as palavras e as atitudes de cada um deles, começando por mim, Senhor, sejam tudo isso convertido para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A Bíblia nos apresenta algumas pessoas abençoadoras. E eu quero colocar aqui 3 pessoas abençoadoras. A primeira delas é uma jovem chamada Ruth. Ruth é uma moabita e seu esposo acabou de falecer. Sua sogra, uma anciã de dias, chamou Ruth e disse para Ruth: siga teu caminho, minha filha. Você é jovem, inteligente, bonita, pode fazer mais uma faculdade, conseguir um emprego numa multinacional, e eu não tenho absolutamente nada para te oferecer. Infelizmente, está aqui, a minha mala é um saco e o cadeado é um nó. Meus cabelos brancos não permitem mais nenhum tipo de beleza, e eu não tenho condições de gerar filho para que você pudesse casar com ele um dia. E você que tem um futuro promissor pela frente, um futuro lindo, siga o teu caminho, Ruth. E aí a Ruth pensa e deu uma resposta que todos nós sabemos qual foi. Uma resposta que mencionamos constantemente nos casamentos. Ela olha para a anciã, nos olhos da anciã, e diz para a anciã: o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde tu fores, irei eu. O que você comer, eu vou comer. Aonde você dormir, eu vou dormir. Queridos, nós estamos falando de uma anciã ao lado de uma jovem. Uma mulher que tem um futuro lindo pela frente, que pode ainda trabalhar e conseguir alcançar seus sonhos. E nesse momento da história, ela
olha para sua sogra e diz assim: eu não posso deixar de passar este momento em ser uma pessoa abençoadora. Eu vou sacrificar todo o meu futuro, eu vou sacrificar o meu estudo, eu vou sacrificar a minha vida, mas eu não vou deixar você, minha sogra, abandonada à mercê do tempo e da sorte. O que vocês acham? Ruth é ou não é uma moça abençoadora? Eu pergunto nessa noite, qual moça aqui faria isso? Não estou julgando vocês não, viu? Mas pela ótica humana, seria até natural deixar a anciã partir. Permitir que a anciã retornasse à pátria mãe para viver os últimos dias dela. Não é natural uma jovem cheia de vida, inteligente, com futuro longo pela frente, abandonar tudo isso e embarcar numa viagem que não se sabe aonde vai chegar. Quanto tempo ainda a sua sogra permaneceria viva? Quais os tipos de trabalho que sua sogra daria a ela? Ela não pensou a respeito disso. Ela simplesmente disse para a sua sogra: conte comigo para o que der e vier. E esta palavra renova a sua sogra e ela retorna para a pátria mãe, que é Israel, e elas foram muito prósperas, graças ao Deus da sua sogra e a atitude de sua nora de acompanhá-la até que a morte os separe. Bonito, não é, irmãos? Lindo, não é? Já pensou você chegar e alguém dizer para você: olha, todo mundo vai te deixar, mas eu não te deixarei. As pessoas vão te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Queridos, nós desejamos a presença de Deus, não há dúvidas, mas quando um ser humano, em nome de Deus, diz: eu estou do teu lado, para o que der e vier, nós balançamos por dentro e nós glorificamos ao Senhor dentro do nosso coração. Amém, igreja? Porque é muito importante a presença humana junto com um outro ser humano. É muito importante que a mão humana se estenda para a outra mão humana. O ser humano adora a Deus, não há dúvidas, mas o ser humano quer o próximo junto com ele. Quantas pessoas chorando nesse exato momento, em apartamentos, em casas, dentro de carro, eles têm tudo, só não têm a companhia de alguém do lado deles. Olha que interessante, muitas vezes acreditam em Deus, muitas vezes têm uma Bíblia, mas o que eles querem mesmo é ter uma boa companhia ao lado deles. Ruth é uma jovem abençoadora. Ela abandonou tudo que era possível fazer para não deixar a anciã sozinha partir para uma terra distante. Há um outro exemplo de pessoa abençoadora. A Síria sempre foi um inimigo feroz de Israel. Durante o tempo de sua existência, a Síria e a Assíria também foram como agulhas afinetando o povo de Israel. Numa dessas incursões militares, o rei da Síria levou cativo para a Síria uma menina de Israel. Nessas lutas, nessas empreitadas, nessas invasões, eles abafaram as tropas de Israel e levaram muitos cativos lá para a Síria. Entre eles, uma menina, uma jovem, que teria mais ou menos seus 14, 16 anos de idade. Ela vai cativa, ela é roubada do meio do povo de Israel. Ela é tirada dos braços dos pais e ela vai agora trabalhar como escrava na Síria. Ela era escrava dentro de uma casa de um homem chamado Naamã. E Naamã era o chefe do exército da Síria, era o general da Síria. E essa menina trabalhava como escrava na casa de Naamã. Naamã, apesar de sua importância, da sua colocação na sociedade da Síria, ele era um homem leproso. E vocês conhecem muito bem a história do que é a lepra no mundo antigo.
Alguns povos, por exemplo, eles cavavam túneis e lançavam lá os leprosos para que eles não tivessem contato com as pessoas limpas. Um leproso era amaldiçoado por toda e qualquer sociedade. Sobre a roupa de um leproso não se poderia tocar. No copo que ele bebesse alguma coisa, não se poderia beber. E Naamã, apesar de ser general, ele vivia à margem da sociedade. Apesar de ser um homem importante, ele vivia mais sozinho do que com a companhia. Sua roupa era diferenciada. Seu cavalo era diferenciado, não para que os soldados soubessem que ele estava lá no campo de batalha, mas para que ninguém se aproximasse e tocasse dele. Então vocês podem imaginar, ele montado em seu cavalo, com a sua indumentária que chamava atenção, comandando junto com seus imediatos as tropas, e quando eles conseguiam uma grande vitória, os soldados iam comemorar a noite toda, eles iam beber nas tabernas, e ele fazia o quê? Ele retornava para casa, Naamã, passava longe de sua casa principal, e de longe a sua esposa abanava as mãos e dizia assim: meu bem, que bom que você retornou para casa. Os filhos de Naamã, de longe, faziam assim: papai, papai. E Naamã, por ser leproso, ele não podia entrar em casa, ele não podia abraçar a esposa, não podia abrir a geladeira e tomar uma Coca-Cola, ele ia contaminar a família toda. Ele não podia chegar cansado e chegar no banheiro de sua casa e tomar uma ducha quentinha, porque ele ia contaminar toda a sua família. Ele não podia se jogar na cama e se estender e se folgar e descansar depois de uma batalha, porque senão ele ia contaminar toda a família. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas pela sua proeminência e importância, o rei da Síria permitiu que ele construísse alguma coisa para ele perto de sua casa. Então, quando ele chegava de suas batalhas, ele ia lá para esta casa, uma masmorra, um porão, um túnel. E eu vejo Naamã entrando, ligando as suas velas, os seus lampiões, acendendo para adentrar naquele lugar escuro, mal cheiroso, sem a presença da luz, sem ninguém para estar com ele. E lá ele vivia as suas dores, as suas mazelas. Aquela escrava, que não podia entrar e sair sem ordem de sua dona, aquela escrava que comia de forma regada, aquela escrava que não tinha direito de liberdade, nem de dizer qualquer coisa, ela começou a observar o andar de Naamã, ela viu a tristeza na vida de Naamã, e um dia ela chama o seu senhor, ele vem passando, e ela grita: meu senhor! E ele levanta a cabeça e diz: quem quer falar comigo? Sou eu, tua escrava. Diga, o que é que você quer? Há saúde para você em Israel. Há um escape para você em Israel. Aquela palavra entrou como uma flecha inflamada no coração de Naamã. E Naamã vai ao rei da Síria e diz assim: olha, uma escrava disse para mim que há solução para o meu problema lá em Israel. Ó rei, o senhor sabe que eu tenho tomado todos os remédios. Todos os médicos dessa redondeza eu já tenho passado. O senhor sabe que eu vivo mais escondido do que junto com as pessoas. Eu peço a você, rei, permita que o teu general vá a Israel e vê o que está acontecendo, para que eu possa ficar são e me livrar dessa lepra. Naamã recebe do rei a permissão e ele vai até Israel. Quando o rei de Israel ficou sabendo que Naamã estava vindo para ser curado, o rei de Israel rasgou suas vestes e disse assim: eu sou Deus para fazer isso. E nesse momento o profeta Eliseu se aproxima e disse para o rei: não se atemorize, rei, mande o leproso para mim.
E Naamã então segue com a direção dele, com a comitiva, para a casa do profeta, e o profeta manda dizer para Naamã: vá ao rio que tem aqui e lá mergulhe 7 vezes. E Naamã mergulhou 7 vezes, na 7ª vez que ele se levanta, ele está completamente curado. Amém? Pergunta: quem foi que curou Naamã? Foi o rei de Israel? Foi o profeta? Não foi o profeta. Quem iniciou o processo de cura de Naamã foi uma jovem escrava, que tinha esse espírito de pessoa abençoadora, que não olhou para a sua condição, mas que viu o próximo sofrendo. Era um próximo opressor, sim. Era um próximo ditador, sim. Mas era uma alma que precisava de alívio. E essa menininha, que nem o nome dela nós sabemos na Bíblia, foi a pessoa que Deus usou para abençoar Naamã. Amém, igreja? Por último, há uma outra pessoa abençoadora que eu quero chamar a atenção. Quando a fome veio sobre a terra, na época de Jacó, o Egito se tornou o celeiro do mundo. Vocês se lembram quem era o administrador no Egito? José. Todas as terras foram abandonadas. A seca acabou com as plantações, matou o gado, as ovelhas. E o Egito foi um instrumento de Deus para guardar alimento através de José. A fome foi tanta que Deus não preservou nem a Terra Santa. A Palestina também foi açoitada pela miséria. E Jacó, o patriarca, estava morrendo de fome lá. José, sabendo que o seu pai ainda é vivo, o que ele faz? Vou trazer papai, para não morrer de fome. Meu pai e meus irmãos vão morar aqui no Egito. E lá vem Jacó, cheio de dias, com mais de 100 anos de idade. Ele deixou para trás terra, ele deixou para trás gado, ele deixou para trás a sua história, ele deixou para trás os seus amigos. Um homem que tinha as promessas de Deus na vida dele, um homem que é descendente de Abraão, um homem abençoado por Deus, agora não pode comer o fruto de sua terra. Então ele tem que deixar o lugar e seguir o fluxo da vida, da história, para não morrer de fome. E aí José faz Jacó chegar na presença de Faraó. E quem é Faraó nesse momento da história? Faraó é o rei dos reis e senhor dos senhores. Faraó tem um poder da vida. Ele pode dizer vive, ele pode dizer morra. As pessoas trabalham para Faraó porque eles acreditavam que Faraó era a encarnação de Deus. O Egito transmitia e ensinava isso para todos os povos. E agora, vocês imaginam um homem que já tem poder divinal, um homem que tem sabedoria extraordinária, porque o Egito nesse momento também é desenvolvido, a medicina era desenvolvida, a matemática era desenvolvida, a geografia era desenvolvida no Egito nessa época. Quer dizer, um homem proeminente, um homem super interessante para qualquer sociedade. Este homem que já é dotado de poder e bens, agora controla o mundo. As nações vão ao Egito para comprar alimento. As pessoas vão ao Egito e se debruçam diante do faraó, reconhecendo a sua autoridade e o seu poder. E Jacó não é diferente. Ele vem sendo trazido pela mão, pelos seus filhos, e José, seu filho, diz para o rei: rei, está aqui na frente o meu pai Jacó. E eu quero convidar vocês
para ler esse texto bíblico, para vocês verem o que foi que Jacó fez com o rei do Egito. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 47. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 8, 9 e 10. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó, o quê? O quê? Saiu de sua presença. O que Jacó fez com Faraó? E agora? O que vocês acham disso? Quem Jacó abençoou? A encarnação do mal. Quem Jacó abençoou? O feiticeiro. Quem Jacó abençoou? O opressor do povo de Deus. Eu pergunto a vocês, o que o rei precisava ao ponto de Jacó ter que abençoá-lo? O que faltava então num rei que tem tudo, ainda receber a bênção de um servo de Deus? O que Jacó estava fazendo com esse ato de abençoar a Faraó? É que Jacó entendeu que um homem com tamanha importância histórica, um homem que tem o poder de controlar a comida, a bebida, um homem que tem o poder de acabar com povos, precisava de equilíbrio vindo do céu. Jacó nesse momento não olhou as coisas que ele tinha perdido ou deixado para trás, mas Jacó entendeu que Faraó nesse momento precisava de muita saúde, porque estava nas mãos dele o alimento do mundo. Jacó entendeu nesse momento que Faraó era um instrumento de Deus para a própria existência dele. E o que foi que ele fez então? Ele não brigou com Faraó, ele não chegou para Faraó e disse assim: o meu Deus é maior do que você. Ele não disse para Faraó: eu perdi tudo, mas meu Deus vai restituir tudo que perdi. Jacó não disse para Faraó: olha, eu estou aqui, mas não estou por cauda não, viu? Eu estou aqui por cabeça. Jacó não fez absolutamente nada disso. Jacó entendeu que o Deus a quem ele cria era poderoso para controlar a mente e o coração de Faraó. Então o que ele faz? Ele abençoa a Faraó. E vocês conhecem a história. Graças a esse Faraó, povos conseguiram viver. Famílias conseguiram viver, e o povo de Deus foi viver numa terra extraordinária, porque Faraó foi favorável para com os povos que dependiam dele. Queridos irmãos, mais um homem abençoador. Nós temos Ruth, uma mulher abençoadora. Nós temos essa menininha lá de Naamã, com uma menina abençoadora. E nós temos aqui um crente, um patriarca, que também é um homem abençoador do próximo. Ele não joga maldição no próximo, eles não tiram vantagem do próximo, eles não lançam o próximo no inferno, eles não dizem seus pecados vai te levar ao tacho, eles não falam melhor é a minha igreja do que a sua. Não, a função deles é essa: se Deus está me usando, então o mínimo que eu posso fazer é abençoar o próximo. Qual o perfil então de um homem
e de uma mulher abençoadora? Qual o perfil de um homem abençoador? Em primeiro lugar, um homem abençoador, ele tem consciência de dever. Um homem que abençoa o próximo é um homem que tem consciência do seu dever. Vivemos num mundo onde todo mundo busca os seus direitos e todos nós precisamos buscar os nossos direitos. Mas onde estão os nossos deveres? Onde estão os nossos deveres cristãos? Somos filhos do rei? Somos. Somos donos filhos do dono do mundo? Somos. Mas quais os nossos deveres para com a humanidade? Será que Deus nos chamou para ficarmos confinados dentro de templo? Será que foi para isso que Deus nos chamou? Só para se beneficiar da filiação divina? Para ficar aqui recebendo bênção, 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 bênção? Os crentes de hoje parece que são sacos sem fundos. Todo dia busca bênção, todo dia busca bênção, todo dia busca bênção. Não vai acabar isso não. Lá fora tem pessoas sim, precisando ser abençoadas. Receba de Deus essa palavra, assuma o teu dever e vá abençoar a quem precisa. Amém? Se Deus não te curar, se Deus não te libertar, não te abrir uma porta, Ele jamais vai apagar o teu nome do livro da vida. Você já é uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoadora, ela tem senso de dever. A responsabilidade é minha, ela diz no coração. Uma pessoa abençoadora não transfere a obrigação. É o pastor que tem que fazer, é o presbítero que tem que fazer, é o grupo de louvor que tem que fazer, é o missionário que tem que fazer. Uma pessoa abençoadora tem senso de dever no coração. Ele diz o seguinte: se eu estou aqui, nesse espaço, nesse tempo, é comigo que Deus conta, e eu vou ser usado por Ele para a glória do nome dEle. Amém, igreja? Uma pessoa abençoadora é uma pessoa de responsabilidade para com o próximo. Amém? Uma pessoa abençoadora é aquela que não busca recompensa. Qual foi a recompensa daquela menina? De Naamã. Naamã não tirou ela da escravidão. O texto bíblico não fala que ela retornou à terra de Israel e provavelmente ela morreu na Síria como escrava. Mas ela não buscava recompensa quando ela disse para Naamã: lá em Israel tem saúde para ti. Lá em Israel você vai ser curado. Porque ela não buscava recompensa terrena. Querido irmão, Deus já te deu tudo o que você precisa. Tudo que você necessita, o Senhor já te deu. A companhia dos anjos, o perdão do seu pecado. Portanto, não negocie a tua salvação. Não negocie a tua condição na presença de Deus. Mas que você possa fazer as coisas sem reconhecimento humano, sem buscar a glória humana. Faça porque é o teu Deus que está te usando. Faça porque é o momento que Deus reservou para que você pudesse ajudar alguém. Amém? Uma pessoa abençoadora tem senso de dever. Uma pessoa abençoadora não busca recompensa terrena. Uma pessoa abençoadora não sonega ajuda. Mas ele me afrontou, pastor Wilson. Então você não afronte ele. Mas ele bateu na minha face, pastor Wilson. Mas você não retruque. Mas ele me xingou, pastor Wilson. Você não xingue ele. Pastor Wilson, ele me amaldiçoou. Não tem problema, abençoa ele. Sabe por quê? Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Não sonegue ajuda. Mas é uma vizinha incrédula. É uma vizinha que traz problema para mim, pastor Wilson. Abençoe ela.
Mas é um patrão opressor, pastor Wilson. É um professor opressor. É um crente opressor. Não, irmãos, abençoe. Nós não fomos chamados para amaldiçoar as pessoas. Somente um tem a capacidade de dar o que as pessoas plantam na medida certa, na quantidade certa, que é o nosso Deus. O ser humano não tem capacidade de amaldiçoar ninguém. Nós podemos sim, em nome de Deus, ser uma bênção para as pessoas que estão do nosso lado. Uma pessoa abençoadora, atenção, uma pessoa abençoadora, ela não é umbigocêntrica. O que é umbigocentro? Só olha para si mesmo. Só chama atenção para si mesmo, não é assim? Olha eu aqui. Ó Deus, olha eu aqui, Deus. Vem, Senhor, vem, derrama tudo em cima de mim que é para mim. Uma pessoa abençoadora, irmãos, enxerga com muita facilidade as lágrimas no rosto do próximo. Uma pessoa abençoadora, que não é umbigocêntrica, que não olha só para si, não é egoísta, ela consegue enxergar o andar do próximo, ela consegue fazer uma leitura corporal, ela percebe que o próximo está triste. Uma pessoa abençoadora, ela fica com o radar ligado, ela quer ver quem está precisando dela, quem necessita de uma palavra de Deus, ela entende quando uma pessoa está abatida, cabisbaixo. Ela sabe quando uma pessoa está passando por lutas. Sabe por quê? Porque não é uma pessoa umbigocêntrica. Ela está preocupada em transmitir para o próximo tudo aquilo que o próximo precisa. E quantas vezes as pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, na escola, em casa, os vizinhos, na igreja, estão tristes e abatidos. Mas, infelizmente, falta pessoas abençoadoras. Sim ou não? Quantas vezes a mensagem está nas tuas mãos, não está aqui no púlpito? Quantas vezes a palavra que Deus quer pregar naquela noite não é com um pregador oficial, é com você depois do culto, e você abraçar alguém e dizer: está tudo bem com você, meu irmão? O que vocês acham? Quando a mão é colocada sobre os ombros e alguém puxa essa pessoa no peito e diz assim: está tudo bem, meu irmão? A pessoa leva um susto. E esse abraço que parece ser humano, na verdade é o braço de Deus chegando e se aproximando da alma que precisa de carinho, de atenção e de fraternidade. Uma pessoa abençoadora é uma pessoa que não é umbigocêntrica, não olha somente para si. Por último, uma pessoa abençoadora, ela deixa Deus usá-la. Uma pessoa abençoadora não coloca limites para Deus usá-la. Uma pessoa abençoadora não fecha as portas para Deus deixar de usá-la. Uma pessoa abençoadora, ela não está preocupada com o ônibus que está chegando. Se há alguém no ponto de ônibus precisando dela, uma pessoa abençoadora diz: Senhor, eis-me aqui. Uma pessoa abençoadora não sai como animais, correndo e pulando. Ela sai devagar dizendo: Senhor, conduz os meus passos. Senhor, conduz a minha visão. Aonde Tu queres me usar, Senhor? O que Tu queres que eu faça aqui, Senhor? Uma pessoa abençoadora, ela diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Feche teus olhos. Deus quer te usar. E quer te usar da forma mais simples possível. Ele não está requerendo de você grandes conhecimentos teológicos, mas que você possa ser bastante fraternal.
Eu quero conversar contigo nesse momento e dizer o seguinte: peça para Deus mudar a forma com que você responde às perguntas que chegam ao teu coração. Eu vou pedir para você, pedir para Deus mudar esse jeito, muitas vezes, de todo-poderoso que impede das pessoas se aproximarem. Olhe para você e diga para Deus: Deus, há em mim algo que está atrapalhando do próximo se aproximar. Diga para Deus: há em mim, Senhor, algo que está impedindo de abrir os meus lábios. Muda o meu vocabulário, Senhor. Que saia da minha boca somente palavras que possam ajudar o próximo. Que as minhas atitudes sejam atitudes fraternais em relação ao próximo. Senhor, que eu seja instrumento de paz e não de guerra. Senhor, que eu seja instrumento de santificação e não de pecado, Senhor. Que eu seja instrumento de concórdia e não de desavença, Senhor. Que eu não seja um instrumento de facção. Que eu não seja um instrumento de separação, Senhor. Senhor, que eu não crie meu próprio reino na terra, mas que o teu nome seja divulgado e conhecido, Senhor. Conte comigo, Deus. Conte comigo, Senhor. Usa o meu ser, aonde os meus pés pisarem, seja uma bênção, Senhor. Seja uma bênção, Senhor. Gostaria que você abençoasse a pessoa que está do seu lado. Ore com ela, abençoa ela. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado. Aperta. Esse é o abraço de Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: está tudo bem. Olhe nos olhos dela e diga: está tudo bem. Tudo bem aí, meu doutor? Tudo bem aí atrás? Está tudo bem aí? Diga a pessoa que está do seu lado: deixa Deus controlar a situação. Aleluia. Vamos começar abençoando as pessoas, né? Deixa Deus controlar a situação. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: ó, tua vida está nas mãos do Senhor. Diga para ele: a luz já está aberta diante de ti. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor vai renovar tuas forças. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: não chores mais. Eu acho que essa palavra Deus pediu para falá-la de novo. Diga para a pessoa aí: não chores mais. Não paramos não, viu? Deus está trabalhando, viu? Diga para a pessoa aí: conte comigo. Aleluia.